lá, atendendo a pedidos pelo Facebook, me pediram uma maquiagem inspirada na Lívia, de Salve Jorge, que são olhos neutros e boca bem marcante. Eu não consegui encontrar o tom do batom que ela usa, que é aquele uva, mas é uma boca bem marcante, vai ser inspirada nela. Vou usar um batom vermelho. Antes disso, eu gostaria de estar pagando uma promessa, de ensinar para vocês como passar o delineador líquido de uma forma bem simples, tirando o borrado. A gente vai fazer ele bem borradão, e aí a gente tira o excesso com o demaquilante da Arq, que é bifásico, e é bem simples de fazer. A gente só vai precisar do lápis, do delineador, do demaquilante e do salvador, o cotonete. Então, antes de preparar a pele, como a gente vai ter que dar uma limpadinha depois, eu vou só fazer o tracinho do olho e ele não vai muita sombra. Eu vou usar 2 tons de sombra, mas é tudo uma cor bem neutra. Eu vou usar um marronzinho, um begezinho. E quem vai mandar na maquiagem hoje é o batom. Vamos começar com o lápis preto, então. Ó, você passa ele bem rente aos cílios. Não precisa ser fininho o traço, que depois a gente vai arrumar o que tiver grosseiro. Essa maquiagem também, gente, fica muito boa para quem usa óculos. Olha só, eu tô fazendo tudo erradão, tudo rebocadão. Depois eu vou deixar bem discreta essa linha, tá? Agora entra o delineador. Ó, você vai passar de qualquer jeito, só cobrindo tudo onde você passou o lápis preto. Porque o lápis preto é o que vai fixar esse delineador sem deixar espacinho nenhum, sem deixar falha nenhuma na cobertura. Só guardar um pouquinho para dar uma secada no delineador líquido. Eu vou aproveitar para dar uma delineada aqui embaixo também, na marca d'água. Ó, gente, mas isso pode tá assim, ó. Vou fazer da forma que eu treinei. Bem borrocado, passa ele deitado, passa ele feio mesmo. Ó. Ai, meu Deus, mas eu não sei passar. Ó, todo borrado. Agora o cotonete e o demaquilante para a área dos olhos. Eu tô usando, lembrando que eu estou usando todos os produtos da Arq. O demaquilante da área dos olhos ele é bifásico, então tem que dar uma agitada para não deixar os olhos oleosos. Ele vai dar uma umedecida na ponta do cotonete. Tirar todo o excesso. Agora você vai na manha, vai com calminha, que isso aqui é muito mais fácil de fazer do que o traço mesmo em si, ó. Gente, no caso eu escolhi aqui o demaquilante para a área dos olhos, porque ele não causa ardência nenhuma, não causa mal-estar nenhum na região dos olhos. Então é legal a gente tá trabalhando com um produto específico, né? Se fosse para o rosto todo, eu ia pedir para, se fosse um demaquilante para o rosto, eu ia pedir para você com mais cautela, mais na manha, para não ter perigo de escorrer dentro do olho. Eu ainda acho que tá um pouquinho grossinho para o make que eu tô fazendo. Eu vou afinar um pouquinho mais. Olha como é simples, ó. Vou pegar um cotonete limpinho agora e arrematar aqui, tirar o excesso. Viu, ó, ficou um traço perfeitinho, ó, como se eu tivesse feito de uma vez só e qualquer pessoa pode fazer. Agora eu quero uma sombra marronzinha, assim, pro mais ou menos o tom de café. Essa vai ser só para demarcar o côncavo mesmo. É esse tom aqui, mais ou menos, ó. Um marronzinho café, ó. Agora eu vou aplicar uma sombra mais próximo da cor da minha pele. Lembrando que eu ainda não preparei a minha pele, tá? Eu peguei um begezinho, mais ou menos, ó, um tom meio de bege, pêssego. Você pode escolher a cor que quiser, que é uma cor neutra. Eu estou escolhendo só da paleta de cores neutras. E essa sombra vai ser aplicada entre o traço preto que a gente fez e a sombra do côncavo. É só para dar uma iluminada no meio. Agora eu vou aplicar um iluminador nessa parte abaixo da sobrancelha para dar aquele efeito de
de sobrancelha recém-feita. É uma sombrinha um pouquinho mais clara. Não chega a ser um branco, mas é um pérola, mais ou menos. Eu tô aplicando com o dedo mesmo, porque nessa região aqui eu não gosto de passar o pincel para não ficar muito marcado. E em cima dela, o iluminador. Agora, como esses olhos são bem simples assim, eu acho bacana a gente estar colocando os cílios. Eu vou colocar os cílios, mas eu vou usar a mesma técnica que eu usei na make que eu fiz pra balada. Porque os olhos já são bem neutros, bem apagadinhos. Eu acho que uns cílios mais na lateral dos olhos, assim, ia ficar bem mais bonito do que só o rímel. Mas eu vou usar isso por último, gente. Vou colocar os cílios e o rímel depois que eu terminar de preparar a pele. Eu vou preparar a pele agora, vou usar o primer facial, que além dele disfarçar algumas linhas de expressão, ele preenche os poros poros dilatados ou marca de... Ele dá uma disfarçadinha nisso aqui e fixa a maquiagem. Ó, eu gosto de aplicar nessa região aqui, onde ficam os pés de pintinho. Pé de galinha não, né, gente? Agora eu vou aplicar a base no tom da minha pele. O pessoal que já tem prática de já tá se maquiando direto, já tem praticado bastante, pode preparar a pele antes de fazer os olhos, porque essa é uma maquiagem que ela quase não suja nada, não faz muita caquinha na hora que a gente está aplicando. Eu só tô fazendo a pele depois porque eu queria ensinar aquele pulinho do gato com o delineador. Ó, enquanto essa camada de base dá uma secadinha, eu vou fazer um contorno do rosto com um pó compacto um pouquinho mais escuro que o tom da minha pele. Ó, é um pouquinho só mais escuro. Aí eu vou dar um contorninho aqui no nariz, ó, da sobrancelha, até a ponta do nariz, aqui, pra poder dar uma alongada no rosto. No meu caso, um pouquinho aqui no queixo, que eu sou meio queixudinha. Cuidado na hora de aplicar aqui na lateral do nariz, tá, gente? Pra não ficar com o olho fundo e deixar muito aqui dentro, ó. É só da ponta da sobrancelha até a ponta do nariz, ó. Essa linha, pra poder dar uma afinadinha aqui, ó. Agora essa camada de base já secou. Eu vou passar só mais uma pra fazer uma cobertura mais perfeita. A camada de base que eu apliquei aqui em cima do lábio foi de propósito, para poder fixar mais o vermelho. E se eu quiser aumentar ou diminuir o tamanho do lábio, também dá para fazer quando tem base em cima, porque fica tudo na mesma cor do rosto. Vou só dar mais uma aplicadinha para poder ficar bem uniforme a cor do rosto. Ó. Tá tudo da mesma cor. Agora eu vou aplicar o pó compacto. Sempre começando do meio para as laterais, como foi com a base, para tirar o brilho que a base deixa, não ficar aquele rosto plastificado, com cara de rosto suado. Não esqueça, a gente sempre está puxando aqui, ó, um pouquinho para o pescoço, para você não ficar com aquela cara de máscara. O blush que eu adoro, o efeito bronzeado, no alto da bochechinha até essa área aqui adjacente do cabelo, aqui, ó, quando começa o cabelo e termina o rosto. Dá uma pinceladinha na pontinha do nariz, no alto do queixo, até só para dar aquele ar saudável. Agora vamos para os cílios. Eles eram um só, que eu cortei no meio. Ó, a parte que tem os pelinhos mais curtinhos é a parte que vai ficar para dentro do olho, vai ficar na metade do olho, aqui assim, ó. Tá? Eu vou aplicar a colinha, espero secar um pouquinho. Quando ela estiver quase seca, começando a pegar no dedo assim, aí você pode colocar que ela fixa perfeito. Só uma seguradinha, não é para puxar o pelinho, gente, senão você arranca seu cílio fora. Agora vamos fazer o batom vermelho, que foi inspirado na vilã, na Lívia, da Salve Jorge. Vou fazer primeiro o contorno.
para facilitar na hora da gente aplicar o batom vermelho. Tô fazendo contorno com o mesmo batom, tá? Não tô usando nada diferente, não. Ó, gente, eu fiz o contorno um pouquinho mais afora da minha boca, para poder ela ficar uma boca mais carnuda. Porque quando eu dou risada, o meu lábio superior, ele some. Então para ele ficar mais Cláudia Raia, eu prefiro deixar o contorno um pouquinho mais para fora. Agora eu vou aplicar só um pouquinho de iluminador aqui ó, na parte de baixo dos olhos, em cima da bochecha, um pouquinho aqui na testa, no meio do nariz aqui, ó, só quase nada pra poder não ficar aquele arroz com feijão, né? Ah, não posso esquecer de pentear as sobrancelhas, gente. Sempre. A minha, principalmente, que tem os pelos longos, eu sempre estou descabelada se eu não tomar esse cuidado de passar um rímel incolor ou um gelzinho. Pronto, espero que vocês tenham gostado dessa make, com os olhos neutros e a boca super marcante. E você está pronta para ir para qualquer lugar. E se vocês tiverem mais alguma dica, mais alguma sugestão, é só me procurar no Face. Lembrando que todos os produtos da ARC você encontra na Elo Cosméticos. Tá aí para vocês o antes e depois. E até semana que vem com mais dicas de beleza aqui no Guaru Mulher.